e a Casa de Reserva. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma palestra pública aqui nesse horário, que nós combinamos com a espiritualidade, às 17 horas, sábado. Então, que nós estejamos aqui, presentes de corpo, de alma, que a gente possa aproveitar, né, tudo que esse companheiro vai trazer para a gente aqui nessa tarde, o Carlos, que vai falar para nós sobre família, um presente de Deus. Nada mais oportuno do que família nessa época de Natal, né? É a época dos reencontros, é a época que a gente está ali se aproximando um pouquinho mais dos familiares, que às vezes a gente passa o ano todo sem ver. E nesse momento, né, a gente precisa estar com o coração aberto, né? Porque dificuldades todos temos. A gente só tem que ter paciência com a dificuldade do outro, porque a gente quer que tenham com a nossa. Mas enfim, alguém vindo à casa pela primeira vez? Não? Todo mundo já é da casa, que bom. Então a gente vai aqui nessa tarde ouvir mais um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa, que nos ajuda tanto, né? Nessa caminhada, muitas vezes desafiadora. O preparo dessa tarde, eu abri ao acaso, né, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título é Viver em Paz. Viver em paz. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te ganhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desafiados, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadizos. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou confundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de todos. Então, para quem se sentir confortável, eu convido a fechar os olhos e a imaginar, né, a imagem de Jesus na nossa tela mental, esse irmão querido, esse Espírito perfeito que um dia esteve aqui entre nós, que a gente possa vê-lo mais nitidez, porque ele está mais perto de nós nessa época do Natal, ele está mais perto do planeta. Então, que a gente possa sentir a presença dele neste momento, que a gente possa perceber a energia dele nos envolvendo ao Carlos, que aqui vai amorosamente compartilhar conosco o fruto do seu estudo, que ele possa ser intuído e auxiliado por essa espiritualidade e que nós possamos receber tudo aquilo que ele nos disser com a mente e os corações abertos, receptivos, e que a gente possa levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Semana passada foi só o filho. Não, é o passado. Conta pro dado show. Nem computador? Não, nem computador. Mas, vamos lá. Faz parte. Faz parte. Já está sempre um novozinho. Você muda, pode ser? Pode. Vamos juntos. Vamos juntos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Maravilha. Maravilha ver vocês de novo aqui. Gratidão pelo convite, beijo, hoje bem. Muito feliz por estar num momento, num mês especial. E eu, com toda sinceridade, quando eles entraram em contato comigo, eu falei, gente, eu costumo vir aqui sempre em janeiro e no meio do ano, mas quando veio no mês de dezembro, eu falei, opa, tem um sinal aí. E aí eu fiquei conversando com a espiritualidade, né? Pedindo orientação para ver assim, o seguinte, que tema eu posso trazer de estudo para nos ajudar a atravessar de 2025 para 2026 um pouquinho mais de entendimento do que é família, que é maravilhoso. Então eu fiquei meio perdido, dedicado, daqui a pouco veio o nome família. Você precisa falar de família. É a época certa, como a Deise colocou, um momento oportuno, porque é momento de reencontro, porque todos nós temos famílias que moram longe, aí aproveita a data festiva para todo mundo estar juntos. Então isso foi maravilhoso, foi por isso que o tema veio. Eu vi, e como é que eu, quando construo todo o estudo, eu trago o ponto da realidade. Então eu vou trazer algumas coisas aqui para tocar o coração de todos nós. Posso contar com vocês? Ninguém dorme, por favor, porque eu vou dar eu aumento o tom de voz às vezes quando eu sinto que alguém está cambaleando, aí o tom de voz sobe e a pessoa dá uma distração, tá bom? Bom, então uma boa tarde a todos, os encarnados, os desencarnados, os nossos amigos que estão aqui nos assistindo ao vivo. Prazer imenso estar aqui com vocês e vamos falar, escorrer família. Por que eu digo que família é um grande presente de Deus? Vocês vão ver, tá bom? Beleza, você pode ir? Vamos lá? Vamos devagar? Não muda? Estão sabotando a gente vai conseguir. A gente teve falta de luz, né? Devagarinho a gente vai. Aí. Pode ir, beleza? Vai embora, devagar. É um presente de Deus, porque essa daqui é a minha digníssima esposa que está aqui. Família é isso. Família é a gente tem que poder, avançou? Poder valorizar, amar de verdade, presentão e tanto, nos fortalece, nos dá direção. Quando eu pedi a Deise, eu falei, Deise, vê se você convida a família, que eu queria ver pai, mãe, filho, esposa e marido, que eu queria tocar o coração. Porque família é alegria. E eu não consigo, filha, se não for desse jeito. Embora a Deise colocou, tem os seus percalços. Vamos saber por que tem, né? Esse aqui é o meu digníssimo amigo. Vou botar foguete, né, para me irritar, mas é um grande amigo, meu enteado, maravilhoso. Não podia deixar de esquecê-lo, né? A minha companheira, como tem me ajudado, junto ao meu pai, que está com um processo de esquecimento tão grande, mas vai tudo comigo lá na casa do papai, vai ser uma felicidade só. Os animais compõem o ciclo familiar. Por isso que eu tenho que valorizar, né? E aqui, minha digníssima mãe,
a responsável junto com esse aqui. O Altran está aqui, porque quem estuda a doutrina espírita sabe que eu só pude chegar aqui, assim como todos, na aceitação deles. No desdobramento, eles foram ao plano espiritual para se reunir com toda a espiritualidade para conceber a minha chegada. Então eu não tenho que agradecer? Eu tenho. Quem fala muito bem de família é o Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra diz, né? Por mais que se não lhe agradaram, aí vão lhe agradar por diversas razões, deveríamos agradecer e muito por eles ter nos permitido chegar, porque muitos não permitem. Por isso é que eu digo que é importante. Quem tem raiva, mágoa, ódio dos pais, vamos começar a olhar para o Evangelho e lembrar o que Jesus dizia, né? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. A gente precisa ter isso em mente para a gente poder seguir essa caminhada. Então está aqui a minha família consanguínea. Eu estou atrapalhando vocês, que eu gosto muito de me mexer. Eu prejudico quem está na tela, mas eu gosto de transitar, mas tenho que respeitar as pessoas que estão aqui. Certo? Vamos lá. Olha, quem já me assistiu sabe muito bem que esse aqui, de todos os slides que eu estou trazendo, é o mais importante. Por quê? Porque aqui, ó, no centro nosso espírita, não vou dizer centro espírita não, vamos substituir espírita por instituições religiosas, porque pode ter outras religiões nos assistindo. Você quer que eu fique ali? Aí eu abandono aqui, né? Não. Não? Ah, não abandona. Porque fala de... Então, vão ter outras pessoas nos assistindo para saber exatamente o grau de importância que tem de todo mundo estar aqui. Porque nós, espíritas, Deis, a gente tem que aprender uma coisa. A gente tem que aprender a parar de ficar achando que as nossas casas só viemos à base de fenômeno. Estamos um pouquinho equivocados. É a minha opinião. Não estou dizendo que não é importante o fenômeno, as reuniões mediúnicas, os passes, extremamente importante, muito. Mas o mais importante é a gente entender esses processos, e a gente só entende quando a gente se prontifica a estudar, para a gente entender exatamente por que determinadas coisas acontecem conosco. Então a gente precisa engordar aquela fila que está lá do outro lado. São os dias de estudo. E todos nós aqui estamos sendo privilegiados. Dia 20 de dezembro, 5 horas da tarde, onde todos podiam estar fazendo escolhas. Está no shopping, está dentro de casa, mas escolhemos estar aqui. Então, se a gente escolheu estar aqui, tem que ter uma razão de ser. A gente tem que aproveitar. Certo? Vamos lá. Família. Agora vamos começar a navegar, tá? Vamos lá. O que diz, ó? Apesar de todas as complicações e dificuldades que possam existir, todos concordam que temos dificuldade no seio familiar? Temos, não temos? Muitas. Ele diz, a família é um bem precioso. Olha agora. E não fala só da biológica. Diz, mas também daquela composta pelos amigos com quem às vezes temos laços ainda mais profundos. Então a primeira coisa agora, vocês viram a minha família consanguínea, mas aqui todos nós somos uma? Obrigado. Família. Todos nós aqui agora somos todos uma família, porque energeticamente nós estamos tendo um padrão vibratório baixo, alto, e se estamos baixos precisamos elevar, e quem está elevado vai ajudar essa corrente circulante a nos elevar. Então são os amigos, aqueles que a gente diz, né, aquela afinidade imensa, são amigos de longas e longas vidas. Então
família é composta também por grandes e grandes amigos. Temos que ter isso em mente e valorizar muito os nossos verdadeiros amigos de caminhada. E aí, olha o que diz, vamos prestar atenção, no Instituto Beneficente do Chico Xavier. Eu só procuro buscar referência daqueles que são referência para todos nós. Eu não preciso nem falar do Chico, né, Deise? Certo? E olha o que diz, né? A família na visão espírita do Instituto do Chico. Diz assim, ó, com a compreensão da reencarnação, somos conduzidos a vivenciar um relacionamento de entendimento. Começou aí. Família, entendimento. Como é possível adversários do passado reencarnar sob o mesmo teto familiar, a convivência familiar se torna uma oportunidade valiosa de reajustes, acertos. Gravem isso, hein? Por favor. Isto explica muitas vezes a aversão que pode surgir entre pais e filhos ou entre irmãos e deve servir como um estímulo a mais para que, com dedicação e renúncia, possam promover a reconciliação pelo amor e pelo perdão. Caramba, que parágrafo e tanto, gente. Por isso que o título é um presente de Deus. Está nos dando oportunidade do crescimento. E a gente não pode fugir do crescimento. Vamos lá, não para aí não, ó. A família na visão espírita se torna muito maior, mais importante, mais democrática e fundamental para a evolução do espírito imortal. Laura, no livro Nosso Lar, que lê, ó, diz assim, ó, informa que o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto, lá de cima, doméstico, mas os cônjuges, com raras exceções, eu botei ainda amarelo. Essa explicação para mim é fantástica, que define muito bem a construção de uma família. Individualidades, tá marido e mulher dentro de casa e na hora de fazer a comida, fica tudo na mão da mulher. Prepara a comida, bota a comida, lava a louça, psicologia. Que isso, gente? Quando eu estou com a minha esposa, todas as sextas-feiras a gente faz o nosso bate-papo. É proibido ter telefone na nossa mesa. Mas isso é um acordo. Conseguem entender? Não é uma decisão do Altran e não é uma decisão da Elita, é um acordo para a gente estar sempre em sintonia, olhando um nos olhos do outro, conversando, discutindo as diferenças. Mas como é que eu discuto diferença se eu estou com o telefone celular na mão deles? Aí veio a pandemia e todo mundo disse, nossa senhora, está uma chuva de separação. Não, mentira. A pandemia só veio mostrar aquilo que de fato já estava acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Ela só consolidou. É isso que eu estou chamando a atenção, gente. Os monstros do ciúme e do egoísmo. Eu prefiro dar ênfase no... Não estão, não? Vão testando a gente. Aí, ó, cai, volta, mas vambora. Vambora. Só não pode queimar. É verdade. Então, gente, eu queria só chamar a atenção de vocês nesse ponto aqui, que vai aparecer de novo. Se Deus quiser. Chico Xavier já dizia lá atrás, o amor ao próximo é a busca por uma compreensão mais profunda de si mesmo e dos outros. São fundamentais para essa transformação.
a reflexão sobre a nossa verdadeira natureza e a compreensão de que todos somos irmãos podem ajudar a diminuir a importância que atribuímos ao nosso ego. Egoísmo, gente. Egoísmo. O que destrói o ser humano, o que está acabando com as famílias é o egoísmo. Não estamos ainda maduros o suficiente para entendermos a importância que se tem desta instituição. Ainda não conseguimos captar exatamente o porquê que viemos juntos e porquê que temos que crescer juntos com as diferenças. Porque a família representa diferenças, união de diferenças. Porque cada um tem uma personalidade. E a gente junta as características de cada um e vamos ver até onde nós vamos chegar. Mas o objetivo é chegarmos, no final, unidos pelo amor. Por isso que disse ali a raras exceções, porque é difícil entender isso. As relações hoje estão acabando, as famílias hoje estão se destruindo, se dilacerando por pequenas e pequenas coisas. Por uma falta de entendimento do coletivo. E enquanto a gente não der atenção especial a isso, nós vamos ficar achando que família não existe, a família é falida. Ah, eu não aguento meu marido não, é chato, eu não aguento a minha esposa. Nós vamos ficar sempre nesse modelo mental. Sempre. A família na atualidade, veja se é isso. Muitas vezes temos ouvido já há alguns anos uma frase que nos causa preocupação. A família é uma instituição falida. Duvido que alguém aqui não escuta isso. Duvido. Aí diz, podemos enumerar alguns sintomas que degeneram as famílias que se nos apresentam nesses dias. Crises, desencantos e desilusões dos casamentos, separação e divórcio, crianças abandonadas, filhos irreverentes e indiferença aos pais, brigas constantes entre os casais. É isso aí, família. É isso aí. Vejam se não é isso. Agora, por que é isso? Vamos perguntar, por que crise? Por que desilusão? Por que as separações, as crianças, os filhos? Por que brigas tão constantes? Por que, gente? Somos parceiros um do outro na caminhada. A gente precisa de um e de outro para fazer a família caminhar. Para fazer a família ser exemplo do que Deus nos permitiu para a gente. Eu demorei para entender, confesso para vocês, e agradeço muito a doutrina espírita por ter me dado uma luz para poder ter um entendimento da importância que se tem quando construímos uma família, quando homem e mulher estão juntos, a importância que se tem nessa caminhada. Eu entendo hoje porque eu estou junto da minha esposa. As discussões comem, tá? Não é, meu bem? Porque ela de vez em quando aperta, cobra. Tem que cobrar. Porque se não cobrar, cai na famosa zona de conforto. E isso vai levando a família, não é? E o homem também tem seu papel importante. Porque a gente, como homem, a gente cobra demais. A gente cobra que a mulher tem que ficar muito bonita sempre, Deise. Aí quando a gente olha pra gente, tá aquele bicho feio, horroroso. Mas você está cobrando que a tua mulher tem que estar sempre bem vestida, de cabelo lindo e maravilhoso. Mas e você? Isso eu falo com meus amigos. Dá uma olhada no teu shape, meu amigo. Tu não tem direito de falar da sua digníssima companheira. Tá cobrando uma coisa dela que você é o espelho, se não é pior. Percebe pequenas coisas que vão fazendo assim com a família? Corta,
cansa, aí brigam, discutem, quando não pensam num plano para avançarem juntos. Allan Kardec, olha o que o Kardec diz, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Allan Kardec diz. Então, se dentro de uma família a gente não formos caridosos e fraternos, esquece. Temos que ter esse esforço. Temos que nos dedicarmos. Temos sim que valorizarmos essa união que constrói esses laços de família, que laços de família está no Evangelho. Não se rompem, se unificam, se fortalecem. Então é isso, os dois estão juntos na caminhada, tem uma razão de ser. Agora, não é que eu ouço muito isso, Deise. Às vezes tem separações que a mulher ou o homem levam o casamento até o final porque diz que é karma. Aí prefere sofrer dentro de uma relação achando que isso é família. Família não é isso não, porque Deus, Jesus, não quer que ninguém sofra, quer que nós trabalhamos para a nossa ascensão. Então, cuidado quando se fala de karma, né? É meu karma, não posso largar não posso deixar não. E você vai se envenenando, se maltratando. E aí a gente escuta, Deus me livre e guarde, eu vou morrer e vou voltar com ele de novo, com ela, nem de brincadeira. Cuidado com o que você está falando, que você não sabe nem se você volta. Cuidado. Reconciliai-se com seu adversário enquanto ele está no seu caminho. Está lá no Evangelho, Jesus dizia isso. E reconciliai não é ficar ao lado, sendo agredido verbalmente, moralmente, seja lá o que for. É quando você estiver distante, ore pelos teus inimigos. É isso que Jesus quis dizer. Família, para construir, é base de amor, é fundamentada em amor, não é fundamentada em guerra. É amor, é união. Por isso que eles dizem, raras exceções, raríssimas, vem aquele casal que veio um para com o outro. E ele diz, ninguém se reúne por acaso no mesmo lar. Temos que ter isso em mente. Nossas relações de parentesco obedecem a desígnios do alto. Reencarnamos numa família ou para consolidar antigos laços de amizade ou para nos reajustarmos com criaturas com quem contraímos débitos no passado. Eu assisti outro dia um vídeo muito interessante de um marido e de uma mulher. Eles ficam de frente um para com o outro e ele bota um número, 6. Se eu boto o número 6 de frente para mim, o que fica de frente para você? O 9. E ele diz, que número você está vendo? Ela diz 9, eu estou vendo 6. Ele pergunta 3 vezes, no final ele troca, ela diz, que número você está vendo? Ela diz 6, eu 9. Ela 6, eu 9. Ela 6, eu 9. Depois ele pega, aí ela vai dar a volta, não, para comigo aqui. Que número você está vendo? Ela 6, eu também estou vendo 6, meu bem. Sabe o que é isso? Eu tenho diferenças e você tem diferenças. E se a gente não aprender a conviver respeitando as diferenças, nós não vamos conseguir caminharmos juntos. Achei fantástico o exemplo. Lindo de ver. Lindo de ver. Eu falei, gente, tocante. É uma forma de mostrar para o outro que está aqui, para nos reajustarmos, é o quê? Minhas diferenças com as diferenças dela, vamos juntar, vamos trabalhar para desenvolver habilidades que a gente ainda não conquistou. Paciência, tolerância, amor.
Família é amor. A gente ainda não sabe o que era amar. Estamos no caminho para aprender. Por isso que diz isso. E aí, no Evangelho diz, os verdadeiros laços de família, eu já falei, não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Esses são os verdadeiros laços. Quando a gente olha para o outro e diz, eu te amo. Eu te amo. Para falar eu te amo, gente, tem que ser genuíno. E não é só para mulher e homem que eu estou falando, não. É quando você fala para o teu pai, quando você fala para a tua mãe, Deise. Quando eu estou falando aqui para vocês, não se fala eu te amo aleatoriamente. Puxa do coração. Porque quando se puxa do coração, isso mexe. Tem que ser verdadeiro, porque o mundo está precisando de amor. E quanto mais a gente trabalhar isso, melhor vai ser para a humanidade como um todo. Vejam esse vídeo. Alguém já deve ter visto. Mas se não viu, vamos ver de novo. E para quem não viu, veja como se encontra. É um grande exemplo. Bota isso para mim. Aí. Olha o jantar. Esse é o filé com fritas. Olha lá. Ó. Purê de batata, o arrozinho, feijão, Olha agora, olha, atenção para os outros, Tem mais, Você quer mais um pouquinho? Não é assim, gente? Não é assim? Como uma família dessa vai dar certo? Como? Por isso que eu falei para vocês, todos os meus temas são pautados dentro da realidade que nós estamos vivendo. Esse vídeo eu achei fantástico. Façam as suas reflexões. E vejam se a gente não precisa passar a ser diferente. Se a gente continuar como estamos aqui, vai ficar como no outro. Família está falida mesmo. Está aí. Mas se a gente não impor condições, regras, a gente vai permanecer. Mas se a gente estabelecer acordos de convivência para valorizar a família, que é um presente de Deus, a gente vai começar a resgatar aquilo que é um bem maior. E aí, não devemos esquecer os valores que eles são imutáveis dentro do conceito de família, que é tudo isso aqui, autodisciplina, responsabilidade, lealdade, cooperação, respeito, ética, amor, honestidade, justiça, caráter, fidelidade. Tudo isso é amor. Tudo isso está voltado para a família. Tudo isso aqui, Tudo isso aí, E a gente não podemos ludibriar. Não engana, não. Todos esses elementos compõem o sucesso de uma família. Se não temos responsabilidade, vai falir.
Se não temos lealdade, vai falir. Se não temos espírito de cooperação com o outro, não vai. Respeito, eu não preciso nem dizer para vocês. Caráter, justiça, honestidade, a gente tem que ser verdadeiro. Eu, graças a Deus, eu e minha companheira, minha esposa, a gente consegue ser, e é de coração, 100% honesto um com o outro. O que não está legal, a gente conversa. Não tem segredos. Sabe qual é a conclusão disso? Quando eu boto e ela bota a cabeça no travesseiro, a gente dorme tranquilo. A gente dorme tranquilo. A família precisa de lealdade. Se não está legal alguma coisa, não guarde para você. Chame-o ou chame-a para um bate-papo. Mas escolha o momento certo, se você realmente valoriza a família. De novo, não estou falando de família de parentes, estou falando de amigos. A data está pedindo que a gente resgate o amor. Se você está brigado com alguém, reflete, encosta o orgulho e o egoísmo de lado e pensa. Porque às vezes a gente joga fora pequenas coisas que acabam com uma trajetória inteira de vida por causa de uma simples coisinha. Eu não falo mais com fulano e com fulana. Não quero mais assunto. Acabou a existência. As relações estão frias demais, descartáveis como se fosse um copo de plástico. Então é isso que nós estamos sendo convidados na data de hoje. Estamos próximos do Natal. Natal não é uma data que é para se gastar ali com só presente, tudo não. É refletir, é pensar, é família, é união, é muito amor. São pequenas sugestões que a gente pode falar para todos nós, que eu acredito que se fizermos vai dar muito certo. Porque quando ele diz, estabelecer regras, limites e consequências, isso é fato. Quando uma família se compõe, tem que ter regra, tem que ter limite, tem que o outro saber que se não seguir a regra, vai ter consequências. Então, isso são acordos que a gente tem que sentar e conversarmos, franco, aberto, para que a família seja bem-sucedida. Exigir que os acordos sejam cumpridos ali, nas atividades domésticas, que são simples, mas eu garanto para vocês, o simples, quando não é feito, não vamos. Não vamos. Um simples ato de lavar a louça, lavar o uniforme, arrumar uma cama, se vestir, guardar os brinquedos. Eu citei no início, né? Vai para a cozinha, você e o teu companheiro, tua companheira. Vão lá. Vão juntos. É interação, é movimento. Ensina o teu filho a desde cedo entender esses valores. Entender que é importante na hora que se levanta da cama, que arrume a cama. Por quê? Para ele não ser desorganizado. Porque ele desorganizado ali, imagina lá na frente, vai ser desorganizado financeiramente, vai ser desorganizado financeiramente em tudo. São simples coisas que a gente precisa estabelecer. Por isso é que eu falo, se não tivermos esse contato direto, aberto, de cedo, ou se o marido e a mulher estão juntos e estão conversando e não falem sobre isso, fica complicado.
Deixa eu fazer uma pergunta. É difícil fazer isso? É difícil, gente? Se a gente não tiver essa mentalidade, não vamos ficar transitando em esferas e justificando sempre do outro o insucesso da família, quando a gente não olha para a gente. Esse é o convite que eu faço para cada um que compõe, que está presente dentro de um seio familiar. Qual é o meu papel dentro desse contexto? O que eu posso fazer para que a minha família caminhe? Mas eu preciso ser o agente da transformação. Não espera o outro, não. Vai você. Porque senão a gente cria uma condição de achar que a gente só pode melhorar algo dependendo do outro. Você vai passar uma existência inteira trancado numa cela. E pior, você tem a chave. Você se aprisionou. Porque você, mergulhado no egoísmo e no orgulho, não quis provocar a sua própria mudança. Eu quis ser cirúrgico, Deise. Eu quis ser rápido. Não rápido, eu queria que a mensagem fosse passada. Essa canção que entra agora, eu trouxe aqui da última vez, mas ela é para tocar o coração de cada um de nós. Prestem atenção na letra. Esta encarnação nossa está sendo uma oportunidade para a gente avançar um degrau na evolução. Nós não estamos aqui passeando, nós estamos aqui aprendendo a convivermos juntos. Não é chegar no alto da montanha e dizer que venceu. É dizer para ti que toda a trajetória fortaleceu você. Abrace sempre seus pais, seus familiares enquanto estão aqui. Resgatem aquilo que foi, que é o que eu faço até hoje. Porque eu sou filho de pais separados, e meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, e eu tive minha mãe que foi e eu fiquei. Imagine o Altran, adolescente, adulto. Fui muito rebelde, gente. Fui muito rebelde. Fui muito indisciplinado. Por isso que hoje, por tudo que eu vivia, eu tenho que valorizar a família e tenho que entender que se tudo aconteceu, tinha uma razão de ser. E hoje, através da minha esposa, que me ajudou muito, eu consigo me aproximar cada vez mais da minha mãe, cada vez mais, para poder, Deise, trazer esse amor sempre vivo, deixar o ódio, a raiva e a mágoa indo embora. Por isso que minha mãe e eu procuramos hoje sermos grandes parceiros. E olha que minha mãe não reside no país, minha mãe reside fora. Então, a gente faz um esforço, minha esposa e eu fazemos um alinhamento financeiro muito grande para podermos vê-la. Esse ano eu vi minha mãe 4 vezes. Quando eu tenho oportunidade também de ver todos os dias, quando eu pego a tecnologia e uso para o nosso melhor. Então eu abro, vejo de vídeo para vídeo. Por que a gente não pode fazer isso? É um presentão e tanto que ganhamos. É só sabermos aplicar da melhor forma. Faça isso com a mãe, faça isso com o pai, faça isso com os amigos.
primos, irmãos, irmãs, do coração. Aqueles que não fizeram bem a vocês, a todos nós, rezem, orem, porque muitas coisas que todos nós, sem exceção, fizemos, está pautado numa única palavra: ignorância, que significa falta de conhecimento de. Porque eu não tenho dúvida, se eu perguntar para todos vocês aí, se pudessem voltar atrás, fariam diferente? Sem exceção aqui faria. Com certeza eu faria diferente. Correto? Seu nome é? Correto, Clara? Faria diferente, não faria? Né? Iria ajustar, mas não olhando para o outro, olhando para você, né? Falei, poxa, eu teria feito assim. Por isso que quando a gente escolhe, Deise, a doutrina espírita, por que todo mundo corre? Sabe por que todo mundo corre? Porque a verdade bateu a porta. Tu não tem como mais enganar, não. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Agora você vai fazer escolhas. Certo ou errado? Eu escolhi o certo. E estou trabalhando para estar dentro do certo. Embora eu sei das diferenças que existem ainda dentro de mim, que eu tenho que trabalhar. Mas pela minha persistência, pelo meu trabalho na minha instituição, que eu trabalho, mas cada trabalho que eu faço dentro da casa, eu sempre, quando acabo, eu faço uma pergunta: o que eu aprendi nesse trabalho? Porque senão vira tarefa para tarefa. Eu vim aqui, estou falando junto com vocês, vou embora e chego ali, esqueci tudo. É tarefa. Mas eu preciso fazer uma reflexão. Como isso me transformou? É isso, gente. Estejam cada vez mais dentro desta casa. Participem, estudem, para entender por que nós estamos aqui e por que essa família está toda junta agora. Vai, Deise, vai embora. Agora eu posso circular. Ouçam a canção. Ouçam a canção. Valeu? Casal. Bom ver vocês. Feliz Natal para vocês. Obrigado, tá? Morar em outros corações. Certo? Bom Natal, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, 12 de maio. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teu... Obrigado. Felicidades para vocês, Feliz Natal, tudo de bom para vocês, tá? Obrigado.
todos Nada nós. querido. Feliz Vai. Natal para todos. Boa sorte. Feliz Natal para todos nós. Que Deus nos proteja sempre. Tá? Obrigado por tudo. Feliz Natal. Tudo de bom. Você também. Feliz Natal. Tudo de bom para ti, tá? Valeu? Valeu ou não valeu? E que beleza! É isso aí. Eu queria isso, Deise. Tocar o coração. Falta aqui, deixa eu falar com você. Foi a última que eu não falei. Eu fui beijando todo mundo, fui falando, a música estava indo e eu fui falando com todo mundo. Valeu. Abraça. É isso. É isso aí que eu tô vendo, ó. É isso. Vão juntos. A caminhada é longa, mas vai vencer. Família é isso, gente. Tem que chorar, tem que botar a emoção pra fora, falar, sorrir. Amo vocês. Amo vocês. Falei no tempo, né? Ah, posso tirar desse? Pode. Então, vamos, agradecer imensamente essa mensagem que o Carlos trouxe pra gente. Nesse momento aí, como eu falei no início, um momento de Natal, de reaproximação da família, a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, sobre o nosso papel dentro dessa família, sobre a nossa importância, porque cada um de nós ali dentro daquele seio familiar é importante, e que a gente possa também aumentar esse horizonte, porque na verdade a humanidade é uma família, não é só aquela família que nasceu conosco. Então todos aqui, nós nesse momento, nós somos uma família de pessoas que está aqui com o mesmo objetivo, que está aqui sentadinha, prestando atenção. E a gente está aqui, congregando desses ensinamentos, aprendendo um pouquinho, que a gente possa colocar em prática. Então, vamos passar para o segundo momento. Muito obrigada, Carlos. Vamos passar para o segundo momento, que é o passe, Pedimos que os passistas se posicionem, por favor, e que as pessoas permaneçam sentadas em prece. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre amado e querido, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, Mestre, nesta casa de amor, nesta casa de luz, que nos acolhe, nos ampara, que tem sempre as portas abertas para nos receber, seja aqui, nesse espaço material, ou naquele espaço, quando estamos em outros lugares, mas conectados a esta casa, a esta espiritualidade, pelo pensamento, pelas orações. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada por estarmos aqui neste momento, por escolhermos estar aqui, porque tudo parte da nossa escolha. O mundo nos oferece muitas oportunidades, mas neste momento escolhemos a Ti, Mestre. Escolhemos estar aqui, ouvindo coisas importantes para o nosso espírito, para que nós possamos evoluir como Tu nos mostrou o exemplo enquanto esteve aqui entre nós. Que nós possamos, Mestre, nesse Natal, estarmos mais próximos de Ti, estarmos mais próximos daquelas pessoas a quem amamos, que a gente possa demonstrar esse amor, que a gente possa deixar de lado as atitudes que não gostamos, enfim, mas que a gente possa demonstrar do fundo do nosso coração os nossos bons sentimentos para aqueles que caminham lado a lado conosco. Muitas vezes a nossa caminhada é desafiadora, mas que a gente possa pensar que somos espíritos, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua limitação, mas que um dia chegaremos todos ao nosso destino, que é a perfeição. Fica conosco, Mestre, nos acompanha hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chega de luz. Então, a gente passa para os avisos rapidamente, porque agora os nossos avisos estão na TV ali fora, né? Se houver alguma dúvida, podem perguntar para a gente, para algum trabalhador da casa, né? Nós temos a novidade, que não é mais novidade, né? É o artesanato que está na livraria, que está fazendo o maior sucesso. Quem ainda não passou por lá, passe, porque está sendo bem legal. E os livros, é claro, não vamos deixar de dar a importância devida à livraria, porque os livros também lá estão para nos ajudarem a conhecer um pouquinho mais dessa doutrina, a aprender um pouquinho mais. E a gente vai então fazer o nosso sorteio, né, do livro, para que a gente possa fazer alguma leitura. Então o Carlos é que precisa me ajudar nessa. Vai me dizer 3 números. 3? 3. 8. Alguém na cadeira. Ih, ó, a Clara, né? Clara? Viu? É Clara. Parabéns, Clara. 16. 16. Alguém? Tá na perninha direita o número? Não. Água. 22. 22. Carmo, parabéns. 38. 38. Alguém? Água. 40. 40. 42. 42, muito bem, é isso aí, gente. De coração, um Natal maravilhoso para cada um de nós. Que a gente lembre do mestre, tá? É o aniversariante, que a gente não se esqueça dele, esse mestre querido que está sempre com a gente. Um abraço no coração de vocês. Boa noite.